Meus prezados irmãos, meus amigos, vamos continuar nossa meditação. Paramos falando sobre os prosélitos do Novo Testamento, os vários textos de Atos que nos mencionam pessoas que eram tementes a Deus, piedosos, e como Cornélio, que era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muita esmola ao povo, de orar, orava de contínuo a Deus, ou de Tício Justo, que era um homem temente a Deus e que a sua casa era colada à sinagoga. Agora vamos prosseguir, lembrando que Salomão fez uma oração em 1 Reis, capítulo 8, onde ele orou da seguinte forma: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, Salomão está orando ao Senhor Deus, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido. E, se eles orarem, voltados para essa casa, ouve tu lá dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Olha, irmãos, essa oração de Salomão, ela será ouvida plenamente, Deus já ouviu, mas ela será respondida plenamente quando nós vimos o último horário, às 5 da tarde, que nos fala da época do milênio. Nessa época, realmente, Deus abençoará todas as nações. Será a maior época de evangelização já conhecida na história. Nem Jonas, com 1 milhão de convertidos em Nínive, muito maior do que isso. Muito bem. Então, encontramos um texto importantíssimo, também relacionado com essa segunda saída, e que nos fala da revelação de Deus aos gentios. E isso está em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. E vou concluir essa segunda saída do dono da vinha, segunda saída do Senhor Deus em busca da humanidade perdida, com a chamada dos gentios na época de Salomão. E está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ora, estavam habitando em Jerusalém, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, observem, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a manifestação do Espírito, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, isto é, os discípulos, 120, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí ele vai mencionar quais, pelo menos algumas das nações, se não todas, que estavam ali presentes. E somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles gentios que aderiram ao Deus de Israel, mas que não eram judeus, não eram de Israel. E ele diz, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atos 2, 1 a 5 e verso 11. Desculpe, verso 1 e verso 5 de 1 a 11. De 5 a 11. Todas essas 16 nações conheceram o Deus verdadeiro de Israel na época de Salomão. E temos também o relato do
etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, portanto da Etiópia, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. O que ele foi fazer em Jerusalém? Ele viera adorar em Jerusalém. E estava de volta para casa agora, e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Atos 8, 27 e 28. Então Deus se deu a conhecer a essas nações nos dias de Salomão. 1000 anos depois, encontramos essa grande multidão de convertidos. E nós concluímos aqui essa segunda saída do Senhor Deus em busca da humanidade perdida. Simplesmente tremendo, maravilhoso. O Senhor nos abençoe. Amém.